Separação cromatográfica, melhor coluna, escolha de fase móvel, LC-DAD, LC-MS, tantos nomes, tantas siglas. E aí, como que se resolve tudo isso? A cromatografia, o que é a cromatografia? Pesquisa, indústria? Vamos lá, vem aqui comigo para desvendar sobre este tema. Produção, roda a vinheta! Seja muito bem-vindo ao SCAN, o seu hub analítico, o seu hub regulatório, que tem a marca ProtonAction. Eu sou o Lucas, entusiasta e fundador deste canal. É aqui que você vai desvendar, você vai encontrar tudo sobre a área analítica, sobre a área regulatória e para tratar neste episódio sobre cromatografia. Ninguém melhor, quem está aqui comigo, Miller, seja muito bem-vindo, a casa aqui é sua, é um prazer todo meu. Oi, Lucas, muito obrigado pelo convite, por estar aqui para a gente falar de cromatografia, sempre em associação com massas, né? Que é importante aí para o pessoal. E, de novo, agradeço a oportunidade, sempre gosto muito de dividir o conhecimento com o pessoal e é bom estar aqui com você. Aliás, você anda trazendo muita coisa legal aqui, né? No canal aqui, para os analistas e espectrometristas desse nosso Brasil e acho que até fora um pouquinho, hein? Se você está vendo esse moço aqui comigo, não foi fácil, viu? Encontrar espaço na agenda dele. Ô, Miller, cadê a data, rapaz? Eu tô te esperando aqui, ó. Tá todo mundo vindo gravar, eu tô sentindo falta de um episódio de cromatografia. Pois é, eu sempre falo isso também lá no canal do Cromatografando. Então, né, já rapidinho, para quem não me conhece, eu sou o Miller. Eu tenho o canal também na internet, no Instagram e no YouTube, onde eu falo de cromatografia para os cromatografistas, que é o Cromatografando. Então, quem quiser pode aí me acompanhar também. E eu acabo sempre comentando por lá, Lucas, que a minha agenda é complicada. Eu estou sempre aí para cima e para baixo pelos laboratórios desse Brasil. Mas conseguimos, enfim, aí depois de muito tempo, estamos aqui juntos. Aí assim, ó, só antes da gente avançar aqui no conteúdo técnico mesmo, bastidores, que o pessoal também gosta de um bastidor. Então, assim, adora. Se esse podcast ele está acontecendo, se o ProtonAction existe, principalmente no Instagram, ó, a culpa é desse moço aqui, porque eu, lá em 2020, 2021 mais ou menos, 2020 para ser mais específico, eu tinha um canal só no LinkedIn, publicar conteúdos técnicos sem mais nenhuma pretensão. E aí veio esse moço na minha vida, que eu já conhecia de outras oportunidades, lá de Ribeirão Preto, da USP. Outros laboratórios. Eu diria. E ele chega pra mim e fala, você não pensou em ter um canal no Instagram, cara? Olha, no Instagram tem muita coisa boa acontecendo, o pessoal pede muito e você já tinha começado, Vamos dividir esse conhecimento, né? Ele sabe tanto. Eu falei, por que não? Distribui aí pro pessoal, vamos dividir aí o conhecimento. Tá vendo? Olha no que é que virou. Então, estamos nós dois aqui, assim... Para mim, uma oportunidade única, não só para poder falar do assunto cromatografia, mas até uma retribuição de você ter aparecido e ser ocupado de isso tudo aqui estar acontecendo e nós dois termos esse trabalho aí, cada um na sua área. Às vezes até quando a gente brinca, quando a gente se encontra, que é o encontro do LC com o MS na prática. Então, assim, gente, esse episódio é literalmente o LC-MS na prática. E vamos lá, então, assim, Miller. Você contou um pouco aí, bem pouquinho sobre você. Tem o Cromatografando, que está presente no Instagram e no LinkedIn. Mas antes de você ter chegado até essas mídias, explica quem é o Miller aí pra gente, sua formação, enfim, fica à vontade. Só comentar também, né? Falar aqui pro pessoal, né? Que é muito... É uma satisfação enorme ver o canal, né, do Lucas, o ProtonAction, ter crescido, porque realmente eu acompanhei lá do LinkedIn, quando era só uma página no LinkedIn que você postava alguns conteúdos, e hoje até podcast, né? A gente está aqui já com um podcast, tanto conteúdo legal, e eu fico muito feliz de ver você e também ter pessoas, né, nesse meio dispostas a contribuir conhecimento. Que a gente sabe como é difícil, você lutou tanto para estar aqui, aprender tanto, e eu também conto minha história direto, né, do como foi, diria, sacrificante, eu diria ali, de noites e noites de estudo. Então eu fico muito, muito feliz de ver a dimensão que o canal tomou, o quanto você tem aí de reconhecimento e principalmente suas parcerias aí, que eu vejo sempre vem gente aqui muito interessante. Então só esse pequeno comentário aí para o pessoal,
Mas muito obrigado de novo pelo convite. Agora vamos lá, vamos contar um pouquinho sobre mim. O pessoal gosta, quer saber da vida. O pessoal gosta. Bom, eu não vou ficar pondo datas, né, pessoal? Não precisa, desnecessário. Data não deixa pra lá. Mas assim, eu comecei a minha história na cromatografia, acho que como todo mundo começa. A gente acaba sendo jogado lá na frente do equipamento e é um famoso se vira. E foi aí que surgiu a minha necessidade. Primeiro veio a necessidade antes da vontade, né? Então, quem é o Miller? O Miller é um químico, eu sou formado em bacharelado pela Unesp de Araraquara, e a minha história com a cromatografia começa aí, logo na minha entrada no mestrado, que é o famoso, você tem seu projeto, dá seu jeito, tem que defender lá depois de 2 anos. É disciplina para cumprir, seminário para apresentar, enfim. E nesse meio todo aí, eu fui trabalhar com com determinação de metabólito secundário de fungo endofítico. Pessoal, não se preocupa com isso agora, mas envolve muita separação, muita cromatografia aí para a gente conseguir obter alguma coisa. E é claro, não consegui nada, né? Porque, cara... Eu estava na expectativa que você fosse conseguir alguma coisa, então não... Não, recém-chegado no laboratório. Eu trabalhava em química analítica, mas com a parte de eletroquímica, não tinha nada a ver. Depois a gente pode até contar essa história num outro momento, mas tem a ver com cromatografia mais no futuro. Uhum. Mas, enfim... Comecei minha história lá, perdidão com a cromatografia e tive que ir aprendendo. E aí a minha maior dificuldade foi o que eu aprendia na disciplina de instrumental já no mestrado, que era uma avançada de cromatografia, inclusive, eu nunca conseguia colocar na prática com o que eu estava vendo no mestrado. Enfim, entre os trancos e barrancos, aí, se a gente pode dizer assim, consegui defender meu mestrado, mas aí eu decidi, acabei por conta indo trabalhar e não continuei no doutorado. E eu fui trabalhar no laboratório de cromatografia. E aí tive que ir aprendendo cada vez mais. E eu gostava muito de mexer com equipamento. Então, desmontar partes, etc. Continuei nessa vida aí um tempo e recebi uma proposta para trabalhar numa empresa que fazia venda e manutenção de equipamento cromatográfico. Aí eu trabalhei lá, virei técnico de manutenção, aí eu passei para químico de aplicações, aí eu saí dessa empresa, fui para concorrente, continuei como químico de aplicações, consegui chegar na gerência de produto, que seria uma aplicação bem mais específica também, já voltada com vendas. E aí, em 2020, né, a gente tem a pandemia, a gente tem uma parada abrupta aí de todos os trabalhos, e aí eu tive tempo para conseguir pensar em algo além, num projeto e afins. Eu já dava curso presencial. Então, lá em 2021, no começo de 2021, surge o Cromatografando, que sempre foi uma ideia que eu tive de dividir conhecimento, de explicar para o pessoal um pouco a cromatografia de um jeito mais fácil. Porque o que a gente vê no livro, a gente vê nas disciplinas de qualquer curso superior aí, ou curso técnico, normalmente é mais difícil a gente colocar no dia a dia, na realidade. E aí surgiu essa vontade, eu já tinha um curso presencial em Araraquara, sempre tinha ali... Você já ministrava então, já tinha um histórico. Já fazia uns 2, desde 2016, na verdade, até 2019, até o primeiro semestre de 2019, eu ministrava um curso por semestre, mas era sempre uma turminha reduzida, de 4, 5, 6 alunos. Uhum. Questão geográfica, Araraquara está bem no centro do estado, lá de São Paulo e tal. Né? Aliás, é onde eu moro atualmente, né, pessoal? E, enfim, eu já tinha esse curso. E aí, na pandemia, por ter essa parada do trabalho, a gente começa a se reinventar. Eu comecei a dar muito treinamento online para o pessoal da própria empresa. Capacitação de técnico, de vendedor e afins. E aí eu fui vendo que aquilo poderia não ficar só ali. Não ficar só restrito, né? Exato. Eu falei, isso tem potencial para ser mais. Aí, conversando também com um amigo meu, a gente sempre teve a ideia de fazer alguma coisa, ele falou, por que você não põe no online? Vamos fazer alguma coisa. E aí surgiu, então, o Cromatografando no Instagram. Então, a gente primeiro começou no Instagram, em 2021, então a gente precisou estruturar ali. Aí, óbvio, né, a pandemia, para mim, não durou tanto tempo quanto para os demais. Eu fiquei em casa praticamente... Trabalhando. Eu fiquei trabalhando, assim, parado que eu falo, pessoal, é porque eu sempre viajo, eu sempre estou em laboratório, eu faço trabalho prático mesmo, então não tem como fazer home office. E aí eu viajava muito, viajo ainda hoje, né? Mas isso é outro assunto. E, enfim, eu não tinha tempo hábil para parar, por exemplo, um dia, uma tarde e pensar numa estrutura de alguma coisa, uma apresentação.
Enfim, aí veio a pandemia, eu acabei ficando praticamente uns 2 meses em casa ali, depois já voltei a viajar de novo. Então, por isso que levou mais um tempo, foi surgir lá em 21, quando teve uma segunda parada. Araraquara teve foram 2 lockdowns, e o Cromatografando surgiu em um desses, tá? Que aí acabou, então, para alguma coisa foi bom aí ter esse... Então, você foi aproveitando um material que você já tinha, treinamentos dentro do trabalho que você já vinha desempenhando mesmo, aliado a essa vontade de disseminar esse conhecimento. Isso. Aí só que tem um diferencial, vamos dizer assim. Eu sempre tentei tirar aquele peso, aquela linguagem super técnica que existe nos livros. Então, eu sempre fui adaptando para o que eu vivenciava na prática. Como eu trabalhei muito tempo como químico de aplicação, e ainda faço esse trabalho, eu desenvolvi muito método, adaptei muito método, editei, dei treinamentos em company, etc. E aí eu ia testando, eu tive muita possibilidade de testar coisas, ou seja, um jeito de falar sobre um conteúdo, mostrar uma outra forma de se aplicar aquilo que estava no livro. Então eu fui criando praticamente uma base de dados na minha cabeça, óbvio, em algumas apresentações muito grande. E aí a pandemia, no fim, acabou sendo suficiente para eu conseguir consolidar isso de uma forma apresentável. Então o Cromatografando veio daí, desse material que eu já tinha, que eu já testei. Então, assim, tudo que eu trouxe no Cromatografando, principalmente no início dele, eu já tinha experimentado em outros lugares. Então, em empresas, em algum desenvolvimento de método que eu tinha feito. E aí eu fui criando a minha linguagem, vamos dizer assim, que hoje é o grande diferencial do Cromatografando. Eu consigo conversar com um cromatografista que está começando, né? Sem ter aquela coisa de, vamos falar só um exemplo que o pessoal às vezes treme, a tal da equação de Van Dinter. E o pessoal não está preparado no início da carreira para a gente tratar de equação de Van Dinter, não é o momento. Então, eu acabei até ordenando, de certa forma, o conteúdo prático. A teoria de cromatografia é muito abrangente. Certo. E não estou dizendo que os livros estão errados, eles estão completamente certos. Mas, às vezes, a gente fica muito tempo em um dado conceito tentando entender e ele não tem uma aplicação prática muito grande. Ele é mais para suportar uma conclusão. Então, a gente tem alguma coisa ali falando, por exemplo, fator de retenção. Se a gente pegar a teoria sobre fator de retenção, não cabe de início, mas é importante entender o fator de retenção. Então, é esse tipo de coisa. Eu fui tentando trazer uma abordagem sempre muito prática, porque o meu trabalho sempre foi prático. E é uma coisa que precisa acontecer. Sim, sim. Assim, até para ficar claro para todo mundo aqui, tanto o Miller quanto eu já contei a minha história, mas assim, só relembrando um pedaço, também quando eu cheguei na frente do LCMS, foi esse mesmo sentimento. Não, aqui é fácil, você vai apertando aqui, a esse parâmetro. Esse treinamento, vamos dizer assim, entre aspas, se durou muito, foram 5 minutos. Como que eu fui aprendendo mesmo? Com essas porradas, com essas pancadas e sempre recorrendo aos livros, artigos, manuais de fabricantes. Então, era fazendo olha, como é que o fabricante dizia para fazer, eu ia repetindo no equipamento. E por que eu tinha que repetir aquilo? Buscava a teoria nos livros. Então, assim, são aliados. E aí foi pegando tudo isso e envelopando para criar, no meu caso, o Protonect. Então, assim, como que eu trago o LCMS de uma forma apresentável, fácil de assimilar, que é o mesmo raciocínio que eu fui acompanhando aí nesses passos que você acabou de falar aqui, até pelo conhecimento que você iniciou anteriormente a mim no Instagram. Então, assim, foi pegando um pouco desses seus passos também. E como que a gente pode democratizar, não é mesmo? Exatamente. Esse acesso ao ensino que não está restrito aos livros. E você não precisa pagar caro para ter acesso. Eu sou um defensor assim, extremo da educação em si, do conhecimento. Gente, conhecimento está aberto, disponível a todo mundo, é procurar. E eu concordo bem por essa linha. Complementando o que você falou, e eu acho que tanto você quanto eu, a gente teve o privilégio de estar num ambiente onde a gente podia errar. Sim. Porque a gente aprendeu muito errando. Sim. Na minha carreira, eu só conseguia aprender por conta de erro. Então, eu testava uma coisa, não dava certo, eu tinha a oportunidade de estudar, procurar uma forma de adequar aquilo que eu fiz. Hoje em dia, a gente vê principalmente analista, né, de indústrias e afins,
não tem margem para erro, é resultado, 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 resultado. Então, nem é um problema com a própria pessoa em si, porque a pessoa não tem vontade. Não, ela não tem margem para errar. Ela tem que entregar aquele resultado e ponto. E dar o jeito dela para isso. Então, eu falo que eu fui muito privilegiado porque no meu mestrado eu tive margem para errar. O mestrado, o doutorado, a gente tem que entregar uma tese, uma dissertação. Sim, mas a gente pode fazer isso. A gente tem lá para experimentar. E como eu acabei no trabalho, eu trabalhei como técnico muito pouco tempo. Foi menos de 1 ano e logo eu já passei para químico de aplicações. Químico de aplicações eu tinha total liberdade de chegar num laboratório e implementar um método. Se não deu certo, voltar na próxima semana. Eu não tinha uma obrigação de em 5 dias entregar alguma coisa lá. Então eu conseguia também ter algum tempo para dar uma estudada, testar uma forma de aplicação. Só que aí eu fui criando uma boa base, uma bagagem aí, que eu digo para o pessoal, né? Hoje o pessoal fala, você tem muita experiência. Eu falo que eu não tenho tanta experiência. Na verdade, eu experimentei mais. Eu pude testar muito mais do que a maioria do pessoal por conta do meu trabalho, da minha carreira. Que te permitiu. Vamos dizer assim. Então, assim, aproveitando já essa oportunidade que a gente está falando bem nesse sentido, traz então para a gente, eu vou te perguntar assim, Miller, o que é a cromatografia, mas me responda não no sentido teórico, técnico, mas assim, a partir da sua vivência. O Miller, quando estava na frente do equipamento e teve que descobrir a duras penas o que era a cromatografia. Então, traz para a gente o que é a cromatografia. A cromatografia, ela é uma técnica de separação. Isso acho que está bem claro para todo mundo. Mas aí é que entra. A gente tem que entender um pouco mais a fundo o tal da separação. Como que é separar? Então, a cromatografia líquida, vamos falar da líquida, mas vale para todas as cromatografias. Vamos entrar aí na esfera das cromatografias. É uma técnica de separação que envolve a interação. Então, a cromatografia é uma técnica usada para separar compostos através da interação com outras partes. E aí a gente divide as cromatografias. No caso, a cromatografia líquida, que a gente tanto trabalha aqui e fala, a gente vai ter a fase móvel líquida e a fase estacionária sólida. Ou seja, a sua amostra, as suas substâncias, ela tem que entrar ali nesse meio em que vai ter um líquido e um sólido, e ela tem que interagir com isso. Que interações? Pessoal, interação de Van der Waals, ligação de hidrogênio. Eu gosto de falar isso também às vezes. Fica à vontade. Não que eu gosto de falar, é que assim, o pessoal às vezes fala... O canal é meu, mas eu libero. O pessoal fala, quando você fez faculdade, não sei o que lá. Eu falo, pessoal, a época que eu fiz faculdade não era nem ligação de hidrogênio, era ponte de hidrogênio que se falava. Eu aprendi ponte de hidrogênio. Mas esse tipo de interação intermolecular. As forças de Van der Waals, ligação de hidrogênio, atração eletrostática, interação iônica, mas nunca ter reação. Né? Não pode reagir. Então, a gente não vai ter formação de ligação química. Tá? Então, vamos assim, dar um resumão. O que é a cromatografia? A cromatografia é uma técnica de separação por interação entre as moléculas e alguns meios que são escolhidos ali. Tá? E aí, o nosso foco, como cromatografistas, ou espectrometristas acoplados à cromatografia, é trabalhar essas interações. Então, a gente tem que estar ligado aí, entender um pouquinho como funciona essa dinâmica entre as moléculas de interesse. Mas eu quero analisar um composto. Ok, sua amostra tem quantos? Todos eles importam, porque um é o de interesse, os demais são interferentes. Então, você tem que dar um jeito de separar eles. Tem que separar todo mundo. Tem que separar. Ou não, né? Essa é a beleza aí de um desenvolvimento de método, né? Ter os objetivos bem claros, mas eu converso para daqui a pouco. Então vamos lá. Técnica de separação, a gente está falando aqui, exemplificando a partir da cromatografia líquida. Então você tem ali uma fase móvel, você tem uma fase estacionária, e aí esse analito ou conjunto de analitos vão passar por esse processo de migração diferencial entre ambas as fases. Ok, está indo tudo bem, mas Miller, vamos cada vez mais afunilando aqui a nossa conversa. Digamos que eu esteja começando hoje no laboratório. Cheguei hoje, tem lá um analito, um X, Y, sei lá, para começar o desenvolvimento. Cara, por onde que eu começo? Assim, você já definiu a cromatografia, mas agora vamos caminhando. Agora que eu sei o que é a cromatografia, para começar
o desenvolvimento de uma metodologia. O que você, a partir da sua experiência, sempre vai passando nos seus treinamentos ou recomendaria para mim nessa hipótese de ser um iniciante? Tá. Você tem que conversar com a sua amostra. Quando eu falo isso, eu não estou falando que é para você ficar doido, pegar a amostra e bater um papo com ela aqui. Tá? O que seria conversar com a sua amostra? É entender o que você está analisando. Isso é uma coisa, é um problema, aliás, já vamos adiantar, né? A gente pode falar de problemas comuns que acontecem aí no dia a dia. Eu não diria que é um problema, mas talvez um erro por falta de desconhecimento. O pessoal tenta sempre encaixar uma amostra num dado método cromatográfico. Eu vou falar método por enquanto, mas seria modo cromatográfico, que é a escolha de coluna, e fase móvel a gente não chegou nessa parte ainda. Então, às vezes a pessoa tem uma dada coluna e dados solventes de fase móvel lá no laboratório, ele quer pegar aquela amostra e analisar com aquilo. Não é assim que funciona. Esse é o caminho mais errado que a gente pode tomar. Então, ao invés de falar o caminho, não existe certo ou errado, mas assim, antes de eu falar talvez o mais adequado, ou, né, esse seria o menos adequado. Não vou usar a palavra errado, mas seria o menos adequado, porque é o que vai te levar a um grande número de testes que vão te dar resultado nenhum. Tentar encaixar algo numa forma pré-definida. Isso. Então, qual que é a primeira coisa que a gente tem que fazer? Olhar para a amostra. Anotou, né? Você está anotando. Isso, né? Olhar para a amostra. Com então, carinho, conversa mesmo. Isso. Quais são os compostos que eu quero separar? Eu quero separar o composto A, mas o B está em alta concentração. O que é esse B que está lá? O que eu espero de compostos ali dentro da minha amostra? E o principal de tudo, se a gente for decidir que vai... Primeiro a gente também teria, dependendo da amostra, a gente teria que definir qual cromatografia que eu vou trabalhar. Primeiro ponto, para definir entre as duas mais comuns, que é a gasosa, cromatografia gasosa e cromatografia líquida, é a regrinha básica. É volátil, se evapora, vai para a cromatografia gasosa. Se solubiliza, vai para a cromatografia líquida. Anotou, né? Tá. O Miller está dando várias dicas aqui. Aí a gente entra nesse ponto. A gente está falando de olhar para a amostra, é justamente isso. Já é o primeiro fator de separação aí que a gente vai usar. É volátil? Não. Solubiliza? Em quê? Tá? Então, a gente vai testar a solubilidade da amostra em alguns solventes ali pré-definidos. Então, o desenvolvimento do método ele deve começar primeiro olhando a amostra, quais os componentes que eu quero separar. Por quê? Porque a gente vai estudar talvez polaridade deles. Eu não gosto muito de falar de polaridade porque é relativo, né? Isso é mais polar, isso é menos polar, etc. Mas a gente pode falar ali de polaridade, de tipo de... Que nem eu falei das interações. Pegar aquela molécula, ela tem algumas partes da molécula que... Ou seja, é uma molécula totalmente neutra, um hidrocarboneto. Né? Ela não vai fazer ligação de hidrogênio, ela não tem atração eletrostática. Né? Agora, não, é uma molécula que tem um flúor pendurado lá, poxa, tem uma atração eletrostática enorme. Ou é uma molécula que tem um OH, poxa, dá para fazer ligação de hidrogênio. Então, tem esse olhar um pouquinho mais aprofundado. Pessoal, não dá para trabalhar com química de ensino médio. A gente vai precisar de uma química um pouquinho mais avançada. Eu não estou falando nem tão avançada assim, né? Mas tem que dar uma olhada nas interações. Por quê? Essas interações vão te definir, por exemplo, depois sua fase estacionária. Se você está vendo que a sua molécula é muito apolar, não tem interações de caráter de média ou alta polaridade, você tem que usar uma coluna adequada. Porque se você usar uma coluna que é superpolar, vamos pensar uma coluna de sílica, tá? Superpolar, com um hidrocarboneto não tem interação, um não conversa com o outro. Então a gente tem que ir caminhando por aí. Por isso que é importante olhar a amostra. Aí, solubilidade. No que a minha amostra é solúvel? Gente, pega o geralzão da cromatografia líquida aí, o que é usado de solvente? Não vou entrar no mérito dos modos cromatográficos, mas hexano, diclorometano, metanol, água, acetonitrila já está de ótimo tamanho. Tenta solubilizar sua amostra nisso. Solubiliza em quais solventes? Não vai ser em todos. Vai ser ou em uns ou em outros. Isso já vai te direcionar para os modos cromatográficos, que é o erro que eu falei que o pessoal comete, né? O erro ou a incoerência, né? De tentar analisar uma amostra por um modo cromatográfico. Vamos pegar a fase reversa, que é o mais comunzão aí, que usa água na fase móvel e um solvente orgânico e uma coluna de caráter apolar em relação à fase móvel. Então, mais polar, menos polar, fica aí.
Então eu vou ter uma coluna mais apolar e uma fase móvel mais polar. Aí a sua molécula nem solubiliza em água, ela é insolúvel em água. Já tá com um problemão para resolver, para analisar isso. Aí a pessoa vai lá, força, consegue dissolver em 100% de metanol e tenta analisar. Aí vai ver, ou não tem retenção nenhuma na coluna, porque é razoavelmente polar para dissolver em metanol, ou fica muito retido na coluna. Tá? E aí você tá com um modo cromatográfico inadequado. O que você precisou fazer? Talvez até provocar uma degradação da sua coluna, porque você injetou uma amostra que não era compatível, vai contaminar. Enfim, a gente vai ter ali, se a gente não olha para a amostra, a gente vai fazer certos testes que não trazem resultados. Joguei meu tempo fora. E tempo também é um recurso de desenvolvimento de método. Então, não existe muito assim um caminho definido. Mas quando eu não conheço nada de nada, a primeira dica que eu dou é avaliar volatilidade e com solubilidade. E onde solubilidade? Hexano, diclorometano, metanol, acetonitrilo e água, porque você já consegue definir se você vai para a fase normal, para a fase reversa, ou talvez até Hillick, que é para compostos muito mais polares. Hillick, para quem não está habituado, é um modo cromatográfico que é de interação hidrofílica. Eu falei a sigla em inglês aqui, eu misturo às vezes, tá? Mas vai estar tudo na descrição aqui desse vídeo, tá? Então não se preocupe. Mas no caso das colunas, Miriam, também, voltando lá ao assunto de ter uma forma e tentar encaixar todos os analitos, todas as amostras na mesma forma. Então vamos lá. Vamos pegar uma coluna que é hegemônica, aí C18. Independente se você está em uma universidade, indústria, tem a hegemonia da C18. Existe só a coluna do tipo... Vamos lá, vamos por partes. O que é C18? E existe só coluna do tipo C18 para se trabalhar? Tá. O que é a coluna, na verdade, né? Então a gente precisa definir ali o que é a coluna para trabalhar. Ela vai ser a fase estacionária nossa. Normalmente, dentro deste universo da cromatografia líquida, as partículas são de sílica, tá? Óxido de silício, pessoal, tá bom? Só que elas têm um formato definido, que é um formato esférico, tá? Isso por conta da cinética envolvida aí no processo. Não queremos conversar sobre isso aqui, tá? Mas nós temos as partículas todas esféricas. Então, para o pessoal ter uma ideia, o que parece? Parece açúcar de confeiteiro. Você já foi na padaria, viu aquele sonho com aquela açúcar em cima? A sílica parece aquilo. É um pozinho branco, tá? Com partículas todas esféricas e é empacotado isso dentro de uma coluna. Esta sílica ela pode ser modificada. Por que a gente modificaria uma sílica? Para mudar o que eu acabei no início da conversa toda, as interações. Então, a sílica ela vai ter OHs pendurados, é algo muito polar, tá? Muito específico. E aí a gente pode alterar, então, a superfície desta partícula, só lembrando que ela é porosa, não é bem uma bola de bilhar, tá mais para uma pedra pómez aí, cheia de buraquinho, né? Tô gostando dos comparativos. O problema aqui. É que às vezes eu falo pedra pómez, hoje em dia também já não é nem mais usado. Não conhece que é pedra pómez. Pessoal, pensa numa esponja, vai, que aí é mais dessas ajuda de cozinha. Também. Ela é toda... Dá para passar o líquido por dentro da partícula. A pessoa não conhecer pedra pómez, né? Comenta aqui se você não conhece. Que aí, calma aí. Em que ano que você nasceu? Aí a gente vai dividir as faixas etárias. Quem conhece pedra pómez, quem não conhece. Tá? Mas, então, a partícula de sílica, né? Ela é esférica. E aí ela vai ter todos esses furinhos. A gente está comparando com a pedra pómez. E aí nós vamos modificar, então, a superfície dessa sílica, porque ela tem essas terminações OHs, para ela não ficar muito polar. A gente vai trocar para uma modificação para tornar ela mais apolar. Por quê? Interações. Para a gente ter sempre as interações, diferenciar essas interações para promover a separação. E aí a gente vai adicionar o quê? Uma cadeia carbônica. Por exemplo, um hidrocarboneto para deixar isso mais apolar, que é o famoso octadecilsilano. Octadecil, que são 18 carbonos, é uma cadeia carbônica com 18 carbonos linearmente dispostos. Então fica um hidrocarboneto gigantesco, tá? E ele é ligado então nessa superfície. Aí ficam várias, assim, todos esses grupamentos OHs, idealmente, são substituídos por esse C18. Eu brinco para o pessoal ter uma ideia de visualização.
parece uma anêmona, sabe? Do Procurando Nemo, que tinha a anêmona, que a sua molécula vai ser o peixinho que vai ficar nadando ali por entre aquelas cadeias carbônicas gigantes. Esta é uma coluna que ela tem um poder de separação legal. Ela é muito simples no desenvolvimento de método porque ela tem poucas interações. Então, o racional de desenvolvimento de método com ela é simplificado. Então, você faz um teste, normalmente a resposta é bem lógica, porque como ela não tem junção de interações, a gente tem praticamente só uma interação, que é caráter as de Van der Waals, que é polar e apolar, basicamente ali, né? Atração intermolecular. A gente não tem interação de segunda ordem, a gente não tem uma segunda interação promovendo em maior ou menor escala em relação a uma primeira. Então, o que acontece? Ela foi muito difundida e divulgada, até por conta de custo e etc., e virou praticamente a coluna de todos os laboratórios. Só se existisse como se só existisse essa. Mas nós temos uma infinidade de colunas para fazer separações diferentes, né? Isso, inclusive, a gente entra até no ponto de, voltando mais uma vez, que isso é muito importante, que eu falei no começo, que nós temos que olhar as interações. Não é que eu tenho que olhar e eu determinar todas as interações. Não é isso. Isso é praticamente impossível de se fazer. Mas é ter opções de interações. Vamos pegar, por exemplo, uma cadeia C18, uma coluna do tipo C18 com cadeia carbônica C18. Quais são as interações que nós temos lá? Tem ligação de hidrogênio? Não. Já vai eliminando. Tem atração eletrostática? Não. Tem ligação iônica? Não. O que ela tem de interação? Simplesmente interação intermolecular de é mais parecido comigo, é menos parecido comigo. Só. Aí a gente vai eu falo que ela é muito pobre de interações. Óbvio, para algumas coisas ela vai se separar bem, mas quando eu tenho uma complexidade, uma mistura mais complexa ou moléculas muito parecidas, você não tem diferenciação de interação. Então, ou seja, a sua molécula olha para a coluna e a sua coluna olha para a molécula, para as moléculas, elas se enxergam tudo igual. Então, não tem a tal da migração diferencial que você citou rapidinho ali, né, num dado momento. A gente não tem diferenciação de interação. Então, nós precisamos de colunas diferentes para promover separações diferentes. C18 não é resposta para tudo, pessoal. Aliás, eu recomendo ter, porque é uma coluna razoavelmente coringa, mas tenham outras no laboratório, se possível, para a gente conseguir promover essa diferenciação. Até para mais oportunidades de projetos diferentes e sair claro. Do básico, que é a C18, e até explorar para melhorar o resultado que você pode vir a ter. Comercialmente falando, hoje, muitas marcas, boas marcas de coluna né? Não vamos citar aqui marcas. Aliás, que a gente não tem patrocínio mesmo. Isso é importante. Zero patrocínios. Aqui, né? É discussão científica. Por isso que nós não vamos citar marcas aqui. Mas as boas marcas do mercado, elas possuem kits de colunas, kits de desenvolvimento de método. Normalmente vai vir uma coluna C18 padrão, uma coluna ali fenilhexil, que já dá uma diferenciação. Poxa, o que é uma coluna fenilhexil, pessoal? Lembra da cadeia C18 que estava lá, daquele tamanho? Não temos mais essa cadeia C18. Agora a gente tem 6 carboninhos e um anel aromático. Olha só que interessante. Pendurado. A gente passa a ter agora duplas ligações ali. Aromaticidade é a tal da interação pi-pi. Por que a interação pi? Que é do orbital P do carbono, quando faz dupla ou tripla ligação. Ou seja, se você tem na sua amostra, ou se a sua substância tem uma dupla ligação, um carbono fazendo dupla ligação, seja com oxigênio, com nitrogênio, com o próprio carbono, ou tem um próprio anel aromático, pronto, você já criou um ponto de interação com aquela coluna, diferente da outra molécula que não tem ou tem essa dupla ligação em outro lugar. Já consegue ter interação muito mais forte e conseguir uma separação muito melhor. Então a gente tem colunas do tipo fenilhexil, tem coluna amino, coluna ciano, coluna pentafluorfenil, coluna C8, tá? Que também dá para usar ali, que ela tem menos retenção do que uma C18. Tem coluna C30, para quando a gente precisa de mais retenção. Enfim, coluna não falta. Vai ajustando aí a partir da conversa inicial que você comentou com a sua molécula, com a sua amostra. E, Miller, uma pergunta que eu recebo muito, que eu acredito que você deve receber assim, de tonelada mesmo. 2, na verdade. A questão de qual concentração máxima do analito a coluna suporta
E a questão do volume, o que é o volume morto? O fabricante já fala esse volume morto, eu que calculo, ou enfim, quais são as variáveis envolvidas aí nessas duas perguntas? Tá, legal. Essas dúvidas eu recebo muito, sim. Tá? Esse negócio de tonelada. De volume morto é demais. Por que é importante o volume morto? Primeiro vamos conceituar o volume morto, tá? Por que é importante a gente conhecer? Pessoal, pensa o seguinte, né? Vamos pensar da seguinte forma. Se eu injetar uma molécula dentro da minha coluna e ela simplesmente existir e não interagir e só atravessar a coluna, ela demora um tempo para percorrer essa coluna. Correto. E isso não é interessante do ponto de vista do desenvolvimento de método. Por quê? Este tempo que a molécula atravessa a coluna, ela leva para atravessar, é um tempo inútil, é um tempo morto. E ele depende de dois fatores: o fluxo que você está usando no seu método e o volume morto desta coluna. Eu comentei que as colunas têm partículas esféricas com poros, etc. Um exemplo simples, vamos pegar um pote, encher de bolinha de tênis ou de ping-pong, que é menorzinha. Você consegue preencher o pote cilíndrico inteiro? Não, vai ficar buracos, espaços vazios. Então, isso contribui muito para o volume morto de uma coluna, que é aquele volume que não tem interação. Então, ou seja, para a gente entender o volume morto, a gente precisa entender o conceito de tempo de retenção. Então, o que é o tempo de retenção? Teoricamente, é o tempo que a sua molécula passou interagindo com a coluna. Então, se eu injeto ela, a amostra entra na coluna, sempre no tempo zero, porque é o tempo de injeção, né, o que marca o início da corrida cromatográfica, tempo zero. Se a sua substância sai com 2 minutos, isso está bom ou está ruim? A gente não tem como saber. Vamos supor que o volume morto da sua coluna fosse tão grande que a sua molécula demorasse 2 minutos só para atravessar a coluna. Ou seja, se ela saiu em 2 minutos, que interação que ela teve com a coluna? Nenhuma. Então, o volume morto e o tempo morto, eles servem para a gente entender se a molécula está ou não retida. Né? Por quê? Se eu tenho um volume morto lá, que tal qual leve a um tempo morto de 2 minutos, e a minha molécula saiu em 2,1, isso indica o que para mim? Que eu não tive retenção. Ou porque a minha coluna não está interagindo com a minha amostra, ou porque a minha fase móvel está muito forte, etc. Isso que eu estou comentando com vocês aqui, né, com você, é o conceito de fator de retenção. É um parâmetro cromatográfico muito importante num desenvolvimento de método, né, com o racional teórico. Então, como usar a teoria a favor da gente aí para conseguir desenvolver o método? O primeiro ponto aí, o primeiro fator que a gente precisa aprender, que é o fator de separação, é o fator de retenção, que é o K lá, o famoso K. E o cálculo dele depende do tempo de retenção e do tempo morto da coluna. Então, como é que a gente calcula o volume morto? Mostra aqui, tá todo mundo querendo saber aqui como é que se faz esse cálculo do volume. Tem duas formas. A forma teórica, vamos dizer assim, e a forma prática. A forma teórica, se vocês digitarem aí na internet, no próprio Google aí, volume morto, coluna, vocês vão ver que vai aparecer umas 10 fórmulas, uma diferente da outra. Não eram só duas? Aí uma já vai derivando. Dali a gente ramifica para umas 10. Por quê? A fórmula de cálculo de volume morto é específico da coluna. Ele depende exclusivamente do empacotamento daquela coluna. Então não tem como você, com uma fórmula, medir. Não é igual medir o volume de um cilindro. Como as partículas são muito pequenas, varia muito esse empacotamento entre colunas, de uma coluna para outra. Então as fórmulas que a gente encontra na internet, elas são uma fórmula para um cálculo médio. É para um volume aproximado. Então tem fórmula que leva em consideração o diâmetro interno da coluna vezes o diâmetro da partícula. Eu não lembro fórmula, pessoal, vocês procurem livros, eu não guardo fórmula nenhuma. Né? Vezes o π, vezes um fator de correção ali. O problema é que se você pegar 2 ou 3 fórmulas, você vai ter uma variação razoável ali entre uma e outra. Tem problema? Não, depende do que você vai fazer. Só para uma aproximação, às vezes você vai chegar, depois você vai calcular lá, você multiplica pelo seu fluxo, o volume morto, você tem o tempo morto da coluna. Aí você vai chegar que é 1,8 minutos, 1,6 minutos. De 1,6 para 1,8 está tudo certo. Agora, se você precisa de um cálculo mais aproximado,
você tem que usar a forma prática. Então, que eu dividi em duas, né? Forma teórica e forma prática. Então, cuidado com as fórmulas que vocês acham na internet, porque é uma aproximação. Inclusive, tem fórmula para coluna totalmente porosa e coluna de núcleo sólido. Coluna sub 2 micrômetros. Vocês estão vendo como tem fórmula para todos os lados? Então, tem... Por isso que é sempre bom conversar diretamente com o especialista, em vez de pedir ajuda aí àquela inteligência artificial que a gente conhece, ao Google, enfim. Procura um especialista, alguém que conhece não só a parte teórica, mas tem essa vivência prática. Continua aí, então, você falando do cálculo. Isso é muito importante, bem pontuado. O que acontece? Se a coluna é totalmente porosa, com partículas acima de 2 micrômetros de tamanho, o fator que corrige ali o empacotamento e tal é 1. Então, você vai ter uma fórmula para um cálculo lá. Se ela é de núcleo sólido, que ela só tem a superfície da partícula totalmente porosa, já é outra fórmula, é outro fator de correção. Já tem uma diferenciação. Já. E se a partícula é sub 2 micrômetros, que é coluna de UHPLC, é outra fórmula, porque o empacotamento é muito maior do que uma partícula de 2,2, 3 micrômetros que seja. Então, ou seja, tem que tomar cuidado que se você pega uma fórmula errada, você vai ter um valor completamente errado. Então, tem que ter muita atenção aí. E lembrando que é um valor aproximado. E tem a fórmula prática. A forma prática, você pode injetar uma substância que fique não retida. Então, normalmente, para a fase reversa, a gente usa ureia. Ureia. Tá? Porque ela absorve no V, é só passar a água lá, ela não tem retenção, ou a água com um pouco de orgânico, ela não vai reter mesmo. A hora que ela sair o pico, você marca o tempo de retenção ali, que seria o tempo morto dela. Ah, mas eu vou ter que comprar ureia para injetar, isso que ela não tem no meu laboratório. Pode-se injetar metanol, por exemplo. Seta o detector lá, se for um detector UV para 190 nanômetros, ele vai absorver, então injeta lá 10 microlitros de metanol, por exemplo. Ele não vai reter na coluna e você vai ter a marcação do tempo morto. Tá? É difícil a gente explicar aqui, né, em termos rápidos, né? Não é a ideia sobre o volume morto, mas se o pessoal quiser, tem uma aula no YouTube. Pode, ô Miller, cara, você aqui tem crédito comigo, tem tudo, então fica à vontade para falar. Cara, enfim, continua, vai lá. Tem uma aula no canal do Cromatografando no YouTube, que é só digitar no Google mesmo, você vai achar, não precisa nem ir lá no YouTube. Também, qualquer coisa, é só procurar volume morto, cromatografando, vai direcionar. É a única aula que tem sobre isso no YouTube lá, em português, tranquilo. 1h e tanto só sobre cálculo e explicação sobre o volume morto. Então, aí fica mais claro para o pessoal que quiser aprender e estiver precisando. Pode assistir lá, tá tudo em ordem. Mas vou retomando, então, o volume morto, ele é importante ali, para a gente ter um racional na hora do desenvolvimento de método, inclusive para saber se está mais retido ou menos retido uma substância. Então a gente pode usar isso daí. E toda a coluna tem. Tá? E no caso a gente já falou a definição de cromatografia e a gente já vem trazendo esses outros conceitos, o volume morto, o cálculo do volume morto, que aliás vou deixar o card aqui para quem está ouvindo ou assistindo a gente. E a outra pergunta que eu fiz é a questão da concentração máxima do analito na coluna, o volume máximo de injeção. Como que a gente equaciona tudo isso no desenvolvimento analítico? Tá. De novo, a gente tem 2 pontos fundamentais para falar sobre injeção. A coluna, ela suporta 2 coisas, que é a massa injetada. Pessoal, massa não é concentração, tá? Então, assim, tudo bem que a gente pode relacionar com concentração, mas é o quanto realmente de molécula está entrando naquela coluna. Ela tem uma capacidade limitada de processar ou conseguir interagir e separar. Se você passa desse ponto, você perde capacidade de interação, logo você perde toda a sua separação. Então, quando você injeta uma quantidade muito grande dentro da coluna, ela vai saturar. A gente chama de saturação. Esse é o jeito mais comum que o pessoal conhece. Tá? Então, eu injetei uma concentração muito alta, meus picos ficaram todos alargados e não teve resolução. A gente já vai falar de resolução. Calma, tem alguns conceitos básicos, vamos por partes aqui. Então, prossiga. Eu perdi resolução, não está separando mais. Ou seja, você injetou tanto dentro da sua coluna que ela não está conseguindo diferenciar as moléculas e está saindo praticamente tudo junto. Esse é o jeito mais comum que o pessoal está mais acostumado
ao tal do conceito de saturação. Mas tem um segundo que é tão perigoso quanto esse primeiro, que é a saturação por volume. Tá? Você não pode injetar um volume muito maior do que a sua coluna comporta. Mesmo que você esteja falando, isso é um erro comum também que o pessoal comete, isso é um erro, de fato, não é mais adequado ou menos adequado, é um erro, que é o seguinte, eu preciso analisar um composto em baixíssima concentração. Você deve estar muito acostumado com isso, porque normalmente espectrometria de massas é acionada quando eu estou nos níveis traço de análise. Quando os outros detectores não deram conta de enxergar ou quantificar, a gente vai para o massa. E aí você deve concordar comigo. O que é um erro muito comum que o pessoal faz? Injeta um volume gigantesco. Eu estou trabalhando com nível nanograma por litro, eu vou injetar 200 microlitros nessa coluna. E aí o que acontece? 0 pico, não sai nada. Vamos dobrar, triplica. Põe mais, injeta 500. Uma hora vai sair. Uma hora sai. Qual que é o problema disso? É a saturação por volume da coluna. Vamos lembrar que a coluna é um tubo cilíndrico preenchido com fase estacionária, com um pozinho lá dentro. Se você injetar um volume muito grande, você vai deslocar sua fase móvel e aí você tem uma outra coisa ali promovendo a separação. O seu solvente de injeção não é para separar nada. E ele vai acabar entrando e deslocando muito da fase móvel dentro da coluna. E aí sua substância vai começar a separar de uma forma que ela não deveria. Só que daqui a pouco esse solvente sai e volta à fase móvel. E aí começa todo o processo de separação. Equilíbrio, separação e afins. Aí você tem um desastre. Porque não é para acontecer isso. Quem tem que separar é a sua fase móvel com a sua fase estacionária, não é o seu solvente de injeção. Então, cuidado com o volume de injeção também. Então, a gente tem que ficar sempre de olho em quanto eu injeto e qual volume que eu injeto. Quanto eu injeto de massa ou de concentração, é muito difícil a gente falar aqui em valores. Por quê? É muito particular da interação de cada método. Então não dá para eu chegar aqui e falar para vocês, vocês podem injetar até tanto, tanto. Tem algumas regrinhas nos livros lá, mas não vou comentar porque realmente é muito específico. Vai dar mais frustração para a pessoa do que solução. Agora, quando a gente fala de volume de injeção, só uma observação. Se eu precisar injetar concentrações maiores, a minha coluna precisa acompanhar. O que a minha coluna precisa acompanhar? Quanto maior o diâmetro interno da minha coluna, mais capacidade de amostra ela tem. Então, se eu tenho uma coluna de 4,6 milímetros de diâmetro interno e diminuo para uma coluna de 2,1 milímetros de diâmetro interno, ela satura muito mais fácil. Então, se eu preciso injetar uma carga de amostra maior, eu tenho que sacrificar alguma coisa. É cobertor curto, não tem jeito como ter todas as possibilidades em uma única coluna. Então, eu estou com uma coluna de 4,6, que é comum na cromatografia. Não estou conseguindo, está saturando por massa, né? Não tenho como diluir a amostra, porque essa amostra, já estou fazendo uma diluição, enfim. Estou com esse problema. Você vai ter que passar por uma coluna talvez de 8 milímetros de diâmetro interno. Por isso que métodos que são de separação para isolamento de molécula de substância, onde usa-se cromatografia do tipo preparativa ou semi-preparativa, os diâmetros internos são de 20, 40 milímetros de diâmetro interno, que é para você injetar uma quantidade grande de massa para poder recuperar lá no final. Então, quanto maior o diâmetro interno da coluna, mais massa ela aguenta, quanto menor, ou concentração. Quanto menor o diâmetro interno, menos massa, menos concentração. Vale para o volume também. Quanto maior o diâmetro interno, mais volume eu posso injetar. Quanto menor, menos volume eu injeto. Volume de injeção dá para a gente falar aqui. É mais palpável. Colunas de 4,6 milímetros, calculado, se a gente pegar ali para todas as colunas, não importa o comprimento da coluna, e sim o diâmetro interno. Tá? Se a gente pegar ali, tem um número mágico. Né? O pessoal costuma falar, injeta 20 microlitros. Da onde veio esses 20 de onde microlitros? Que tiraram esse número? Então, vem de um cálculo de eficiência da coluna. É o volume ideal, não é o máximo, é o volume ideal. O volume máximo de injeção, normalmente, a gente usa o tal do volume morto que a gente estava falando. É uns 30% do volume morto de injeção. Isso seria o volume máximo, tá? O volume ideal, ele tende a ser ali uns
uns 5 a 10% do volume morto da coluna, tá? Quando a gente pega a coluna de 4,6 milímetros de diâmetro interno, tudo bem que o comprimento vai influenciar nisso, mas a gente chega próximo de 20 microlitros. Então, é um volume que foi calculado. Então, colunas de 4,6 milímetros de diâmetro interno, a gente está falando de 20 microlitros. Colunas de 2,1 milímetros de diâmetro interno, então eu diminuí o diâmetro 2 vezes. A gente tem que diminuir o volume 4 vezes. Então, eu vou cair aí para, no máximo, 5 microlitros. Se eu for para uma coluna de 1 milímetro de diâmetro interno, eu estou diminuindo mais 4 vezes. Eu estou falando de, no máximo, 1 microlitro injetado. Então, nada daqueles 20 microlitros iniciais numa coluna com um diâmetro de 1 milímetro, que é raro usar, mas vamos pegar de 2,1, que é o mais comum. Coluna de 2,1 não passam de 5 microlitros. Dá para injetar 10? Talvez dê. Depende do que você está trabalhando, mas vai distorcer. Então, o ideal é, no máximo, ali 5 microlitros, 2, 3. Então, sempre que a gente diminui o diâmetro interno da coluna, a gente diminui o volume injetado e a concentração também, para não saturar. Então, tem que ter esse cuidado. E a gente está falando da coluna. Cuidado que dá para saturar quem? O detector. Então, depende do detector que você tem, o massas, espectrometria de massas, né, é uma técnica mais sensível. Se você injetar grama a litro, você não vai ver nada lá. Né? Quer dizer, você vai ver tudo. Esse é o detalhe. E você quer ver as coisas especificamente. Então, também tem que tomar. Não é porque a coluna aguenta que o seu detector vai aguentar. Um detector que é razoavelmente sensível quando a molécula responde nele, em cromatografia líquida, é o detector de fluorescência. É muito comum eu ver saturação do detector de fluorescência, porque a galera fala, estou trabalhando com a molécula em nível, concentrações mais baixas e eu quero injetar uma concentração, então eu vou injetar uma concentração alta para ver. Aí vai lá e satura o detector. Então, a gente tem tomar cuidado com o detector também, a ponta final lá. A gente está falando de vários detalhes aqui envolvidos, a cromatografia em si, a coluna, falando da fase móvel, fase estacionária. Então, assim, e cada vez mais, se você estiver bem atento e acompanhando aqui, vai somando aí nessa bagagem que a gente está criando essa conversa rápida aqui. Sim, é para dar um norte ou dar algumas ideias para o pessoal, principalmente de pontos que a gente recebe muito de dúvidas aqui. Comuns. Né? Mas realmente, para a gente desenvolver um método, exige aí um curso inteiro de cromatografia, né? Ou pelo menos um bom embasamento teórico. Não dá para a gente tratar aqui em 1 hora e pouco, né? Mas, enfim, a gente está trazendo pontos de atenção, eu diria, aí dentro do desenvolvimento. Você comentou na resposta anterior da questão da resolução. O que é, em cromatografia, essa resolução? O que impacta? Quais variáveis impactam aí numa melhor resolução, na piora da resolução? Na verdade, dá para a gente responder o que é resolução com uma outra pergunta, que eu faço, que é uma pergunta de pensamento, mais intimista, vamos dizer assim. Filosófica. É uma filosofia cromatográfica, eu diria. Vamos lá, então. Que a gente às vezes brinca, né? O ser humano, qual que é a existência da vida, né? O que eu estou fazendo aqui, né? Qual que é o objetivo do método cromatográfico? Não aquele seu. O seu é quantificar a substância X ou Y, né, para reportar um resultado ou ver se tem, não tem uma substância. Não o seu, o do método. Qual que é o todo método cromatográfico tem um único objetivo, só. O que a gente faz depois é com a gente, né? O resultado que a gente tira, a interpretação do resultado é nossa. Mas qual que é o objetivo fundamental? É obter separação. Se não tiver separado os picos, pelo menos o de interesse tem que estar separado de outras coisas. Se eu tenho 10 picos, os 10 tem que estar separados, né? Então, qual que é o objetivo fundamental? Obter separação. E este objetivo fundamental é conhecido teoricamente, deram um nome para ele, que é resolução. Então, resolução é a separação entre 2 picos ou mais, na verdade é sempre entre 2 picos adjacentes, que é um do lado do outro. Então, sempre entre 2 picos, um do lado do outro, é a separação entre eles. E deram um jeito de numerar, porque ser humano trabalha melhor com número. Se eu falar 1 para você, eu falar 10, você sabe que 10 é maior que 1. É natural da compreensão do ser humano assim. Então, deram-se um número para essa separação. Então, a gente fala de resolução. Então, quando a gente fala de resolução 1,
não é legal. Resolução 2 já está bom. A gente já entende que está separado. Então, quem trabalha um pouquinho com cromatografia sabe, tem aquele ponto ali que é o meio termo entre estar e não estar separado, que é a resolução de 1,5. Então, é a partir deste valor de resolução que a gente tem separação dos picos. Isso que eu falei para você é a parte prática da resolução. A gente tem a parte teórica, que eu acabei, está aqui gravando o podcast, não sei quando o pessoal vai estar ouvindo ou assistindo, mas recentemente agora, em menos de um mês, eu fiz o curso gratuito dentro do Cromatografando, onde eu explico todo esse embasamento teórico. Né? Então eu falei da parte prática da resolução aqui, mas tem a parte teórica. A resolução, teoricamente, ela é o resultado de 3 parâmetros cromatográficos. Um eu já falei aqui, que era o fator de retenção. O segundo é o tal da seletividade, também conhecido como fator de separação. E é importante falar, não confundam com seletividade de validação de método. Não tem nada a ver. Não, pode pontuar aqui. Não tem nada a ver uma coisa porque aqui com a eu outra. quero realmente criar essa oportunidade, esse espaço, principalmente para você que está começando, ou até mesmo para você que já está com tempo de estrada, tem umas dúvidas e fica com vergonha de perguntar. Então é justamente com esse episódio para a gente esclarecer essas dúvidas. Então, assim, pode ir... O que vai impactar, então, na resolução? Traz tudo isso bem esmiuçado. Para a resolução, né, o pessoal fica muito preocupado do que eu mexo no meu método para melhorar a resolução. Né? Isso é comum, a gente está falando de coluna. Qual que é a coluna que eu uso para obter resolução? Ou qual que é a escolha de fase móvel que eu uso? Isso precisa ficar claro para o pessoal. Teoricamente, nenhum parâmetro do método que a gente embute lá que a gente escolhe, qual que é a temperatura que eu vou usar, qual que é a fase móvel, qual que é o fluxo, nada disso altera a resolução. Poxa, o Miller ficou louco. Como não? Eu mexo lá no meu equipamento e a resolução muda. Sim, porque isso você está vendo a consequência prática disso. A consequência teórica é que a resolução ela é composta pelo fator de retenção, pelo fator de separação, também conhecido como seletividade, e pelo outro conceito, pelo outro fator, que é o número de pratos teóricos. Tá? Esses 3 parâmetros influenciam a resolução. Aí sim, na nossa vida real, o que eu escolho do método vai alterar um desses 3, ou 2, ou os 3 ao mesmo tempo. Por exemplo, a temperatura, que isso é uma coisa que a gente sempre fala e quem começa a trabalhar com cromatografia sabe. Não é para ficar mexendo muito em temperatura de método. Né? Normalmente a gente escolhe uma lá e deixa, que é 30, 40 graus, 25, e deixa aquela temperatura. Por quê? Porque a temperatura altera simultaneamente o fator de retenção, a seletividade e o número de pratos. Só que ela não altera para mais todos e para menos todos. Um ela altera para mais, outro para menos. E aí você não tem um controle. Você não tem como mensurar o que vai acontecer. Então você faz um aumento de temperatura, você espera que aconteça tal coisa. Só que se ela influenciar mais, por exemplo, a seletividade do que o fator de retenção, vai acontecer outra. Por exemplo, pode ter uma inversão da retenção dos picos. Então estava saindo o pico 1 e 2, aí se aumenta a temperatura, começa a sair o pico 2 e depois o 1. Né? Eles invertem a ordem de eluição. Então isso é complicado da gente prever. Então a temperatura, só para exemplo, é o exemplo mais complexo, porque ele envolve os 3. Então a gente tem que entender o que eu tenho no meu método que altera um ou mais desses daqui. Então, o fator de retenção, ele te dá a qualidade da retenção. Ele é para você ajustar para distribuir seus picos dentro da separação. Ah, mas está saindo todo mundo junto no cromatograma ali, tudo no começo. Você está com problema de fator de retenção. Você nunca vai conseguir resolução, porque você não tem nem o fator de retenção. Então, você tem que fazer certas alterações do tipo, em fase reversa, alterar a proporção entre o orgânico e o aquoso. Aí os seus picos vão mais para frente ou mais para mais retidos, menos retidos. Certo. Tá, consegui retê-los mais. O que eu vou fazer? Ainda estou com um problema de separação. Teoricamente, tem que procurar o que afeta o fator de retenção. Parou, você não vai mais mexer nele. Agora você tem que mexer no segundo parâmetro, que é a seletividade. A seletividade... Que não tem nada a ver, como você falou, com o parâmetro... Fator de retenção. Uhum. Só que assim, por exemplo, o que afeta a seletividade? O tipo de solvente orgânico que eu estou usando. Vamos tratar de fase reversa, que é mais fácil da gente exemplificar. Estou usando metanol como fase móvel. Se eu trocar para acetonitrila, eu mudo a seletividade. Porque é uma substância diferente, interações diferentes. Tudo que alterar interações, a gente está falando da seletividade.
alterar a intensidade da interação é o fator de retenção. Então, se eu quero mais retenção, não preciso mudar a interação, eu só preciso torná-la mais forte ou mais fraca, no caso mais forte. Tá? A seletividade, a gente vai ter o quê? Um resumo, tá? Dentro da fase reversa. O tipo de solvente orgânico, o tipo de coluna que a gente estava falando. Então, eu vou usar uma C18 ou vou usar uma fenilexil? Eu estou alterando quem? A seletividade. Óbvio que se eu trocar de uma C18 para uma fenilexil, eu vou mudar o fator de retenção também. Sim. Porque eu estou mudando a estrutura ali, então vai ter menos ou mais retenção. Tá? Mas aí a gente controla de outra forma. O pH, quem nunca, né? Trabalha aí com cromatografia, o método sempre funciona bem, aí num dado belo dia, põe a fase móvel nova lá, perde a resolução do método. Por quê? Porque preparou o pH, não acertou o pH adequadamente da fase móvel, e o pH é muito crítico para algumas substâncias na separação. E aí pode acontecer dos picos sempre estarem separados e naquele belo dia junta. E aí o que o pessoal fala? Normalmente quem tem um pouquinho mais de experiência. Prepara outra fase. Já pega outra fase e vai... Limpa o equipamento. Pega outra fase, prepara outra fase, equilibra bem a coluna. Por quê? Porque você mudou um parâmetro que altera muito a seletividade. E, por consequência, ela altera muito a resolução. Inclusive, eu já estou dando um racional de desenvolvimento de método. Primeiro, a gente mexe no fator de separação, em parâmetros que alteram o fator de separação. Se eu não conseguir uma resolução adequada, eu altero a seletividade, inclusive, na verdade, gradiente de eluição altera a seletividade e altera o fator de separação, de retenção. Então, o gradiente ele é um modo de mudar esses parâmetros também. Então, ele é uma ferramenta a mais. Então, eu vou trocar o tipo de solvente orgânico. Você pode, antes de trocar o tipo, fazer um gradiente, por exemplo. Tá? Então, eu vou mexer primeiro no fator de retenção, depois na seletividade. Gastei tudo que eu podia, não deu certo. O que falta eu mexer agora? Número de pratos. Número de pratos está intrinsecamente ligado com a coluna. Obrigatoriamente, você tem que ter uma coluna diferente. Então, se você precisa de mais resolução, e já mexeu em fator de retenção e seletividade, a única coisa que pode te aumentar a resolução é o número de pratos. Então, você tem que aumentar o número de pratos. Como é que você aumenta o número de pratos? Trocando a coluna. Vou pegar uma coluna com tamanho de partícula menor. Ela é mais eficiente. Eu vou pegar uma coluna com comprimento maior. Tá? Eu vou pegar uma coluna com diâmetro interno menor, que acaba compensando o número de pratos ali também. Então, obrigatoriamente, eu tenho que alterar a coluna. E alterar a coluna envolve custo, envolve compra, aí a gente vem para o mundo real. Cromatografista, na maioria esmagadora das empresas, quem é analista não faz a compra. Óbvio que tem empresas que o analista faz tudo, tá, pessoal? Eu conheço, tenho essa noção, mas infelizmente a maioria não é assim. Por que eu estou falando infelizmente? Porque aí você vai ter que brigar com o setor de compras, falando que você vai ter que comprar mais uma ou duas colunas. E aí o pessoal vai querer comprar aquela coluna que não é aquela que você quer, enfim. Aí vira uma guerra. Mas, basicamente, o racional teórico para desenvolvimento de método é esse. Fator de retenção primeiro, alteração de seletividade depois. Inclusive, dentro da fase reversa, a gente tem o tal do triângulo de seletividade para conseguir fazer um planejamento experimental de misturas ali, né, que é usar uma lógica para escolher qual que é o solvente melhor, se é metanol, acetonitrilo, tetrahidrofurano. Então ainda tem jeitos de se fazer essas escolhas. E por último, número de pratos, que aí a gente vai alterar a coluna. Então, isso eu costumo falar também para os meus alunos, inclusive, e para os seguidores do Cromatografando, que é o seguinte: gastem todas as possibilidades do fator de retenção e seletividade, porque aí você tem como provar a necessidade de uma coluna diferente. Não tem mais o que fazer. Não adianta você mexer mais em nada que você não vai conseguir mais separação. Por quê? Você chegou no limite da sua coluna. Então, só tem que trocar de coluna. Tá? Às vezes o pessoal faz as coisas e já sai querendo comprar vários, pedindo várias colunas. Óbvio, quanto mais coluna tiver, melhor é. Quanto mais opções tiver. Mas não é a realidade de todos os laboratórios. Então, o ideal é sempre seguir esse racional teórico. Eu imagino, assim, você falando com segurança no desenvolvimento, o quanto você não apanhou para chegar até aqui. Para quem está te vendo, como eu, falando assim, tranquilo e seguramente, acha que é simplesmente ler um manual, um guia, um livro na página tal, daquela autoridade tal, tananá, e seguir a vida. E não é bem isso que a gente vem discutindo.
E que fique claro aqui para você que a nossa bagagem vem muito também como crédito dessa experiência. Sim, sim. Então, se você está chegando para mim, está enumerando uma ordem aqui para iniciar esse desenvolvimento, eu imagino que tem um peso aí que vem da sua experiência. Não, isso com certeza. E aí, como eu sei que você que está me ouvindo, que está me vendo também, gosta de um bastidor, de uma fofoca, né? Vamos lá. Na sua vida recente ou um pouquinho mais atrás, tem algum caso emblemático que você passou, sei lá? Não, o desenvolvimento que eu, assim, mestrado e doutorado principalmente. Peguei tinha a minha tese para desenvolver, mas tinha trabalhos paralelos a fazer. E chegava, vez ou outra, um desafio. Não, é super fácil. É um analito, a coluna já está aqui, é seguir a separação, correr para abraço. E aí, de repente, não era um analito e multiplicava e tinha que ter outra coluna, enfim. Traz um caso emblemático seu aí, para quem está ouvindo a gente também. Compartilhado de dor. Normalmente, não dá para citar nomes. Por favor, vamos preservar. Etc. Só antes de citar o caso, na verdade, tinha um erro que eu cometia muito. E eu fui procurar entender o que eu estava fazendo de errado. Por exemplo, eu estava tentando fazer a separação, aí eu chegava num ponto onde estava quase a resolução ali. Dava para ver que tinha os 2 picos ali, mas não estava separado o quanto precisava. E aí eu ficava gastando um item raríssimo, que se chama tempo. O que eu ficava fazendo? Eu mexia na proporção, por exemplo, eu tinha feito um método lá, vamos pôr aqui um isocrático para ficar mais fácil um exemplo aqui, 60-40, 60 de orgânico, 40 de aquoso. E aí eu ficava lá tentando resolver aquela separação do tipo, aumenta 2%. Então usava ali, sei lá, 62% de orgânico. Não deu certo agora, baixa para 58%, baixa para 59%. Cara, fazer isso que eu estou falando aqui, eu estou falando rápido, mas quando você faz uma alteração de 2% no orgânico, você tem que esperar a coluna equilibrar, injetar. E eu ficava lutando. Quando espera equilibrar. Espera equilibrar a coluna. Não, injeta, já mudou, já equilibrou, é coisa... Ansiedade. Tem que ter paciência, não tem jeito. É uma arte. E aí ficava lá, e insistindo. Quando não, era o fluxo. Eu vou mexer no fluxo. Mexia aqui, tá trabalhando com 1 ml por minuto, que é o mais clássico. Vou pôr 1.2. Não deu resultado. Vou pôr 1.1. Vou pôr 0.9. Cada fluxo que eu colocava, vamos pôr uma análise de meia hora. Poxa, testei 3 fluxos, já foi 1h30. Que no fluxo eu não preciso ficar esperando equilibrar a coluna, é só estabilizar a pressão. Agora, se eu fosse fazer a alteração da parte solvente que eu estava falando para você, o que acontecia? Era meio-dia para fazer 4 experiências ali. Ou seja, eu perdia um dia fazendo nada. E aí não obtendo resultados. E aí eu fui tentar entender o porquê. Tá, o pessoal chega para mim e fala, mexe no fluxo. Por quê? O que o fluxo influencia? Aí eu fui descobrir que o fluxo em cromatografia líquida tem mais aplicação teórica do que prática. Em cromatografia gasosa, não. O fluxo é super importante. Na verdade, é a vazão. Né? E aí eu comecei a parar de mexer. Porque eu falei assim, não adianta eu ficar mexendo nisso. Porque isso causa isso. E não é isso que eu estou procurando. Se eu preciso separar mais aqui, o que altera de fato a separação relativa entre 2 picos? É esses 2% que eu estou pondo a mais ou é trocar o metanol pela acetonitrila? Então eu fui procurar, óbvio, as duras penas, caçando em vários livros e, como eu falei no começo, eu tive possibilidade de experimentar. Então eu podia ia lá, estudava, procurava e ia testar depois. Então eu tinha tempo razoável para fazer isso. Tá? Isso foi por onde eu fui chegando nesse racional que eu explico para o pessoal hoje. Mas aí casos emblemáticos. Teve um caso que eu tive que desenvolver um método para determinação de um fármaco. Tá? Aí o pessoal está falando, beleza, a gente faz isso todo dia. Tranquilo. No sangue, que era para ver a curva de distribuição dele, né? A farmacocinética. Para quem gosta, os farmacêuticos, né? Eu trabalhei com... Você vê lá que você vai falar, viu? Não, então... Eu trabalhei no doutorado com farmacocinética. Então, eu não sou farmacêutico, sou químico. Até então, química analítica.
E aí eu recebi esse desafio. Então não tinha método, não existia na referência, não tinha uma referência. Vou procurar na internet, né, e vou achar. Tinha um método para outras coisas, na urina, que não tem nada a ver com o sangue, né, e não tinha método desse fármaco para farmacocinética ou até biodisponibilidade dele lá. E aí olha o problema, que eu falo que assim, o cromatografista ele tem sempre que olhar o global. Eu podia muito bem pegar e desenvolver um método 40, 50 minutos. Só que ia ver a biodisponibilidade desse fármaco no paciente. Então não tinha que medir de 15 em 15 minutos. Ou seja, coletou o sangue do paciente, 15 minutos o resultado tinha que estar pronto, porque já estava vindo a outra coleta. Né? Não dá para ficar esperando. Podia cavalar. E sangue não é uma coisa que você pega, eu vou pegar e congelar e depois analisa. Você não sabe se o processo de congelamento vai degradar o fármaco. Tem um zilhão de avaliar a estabilidade. Lá, não tinha nem o método, quem dirá a estabilidade daquilo, né, em sangue. Então esse foi um método que me deu muita dor de cabeça, porque ele tinha que ser rápido, tinha que separar o fármaco de uma amostra super complexa. Óbvio que eu trabalhei com tratamento de amostra antes, que não dá para entrar com dilui e injeta, não é assim que funciona. Mas por que eu falo que ele foi assim emblemático? Foram 3 meses de desenvolvimento de método focado nisso. Então, eu apanhei muito e eu aprendi muito nesse. Esse foi um dos casos que eu ficava tentando mexer no fluxo para melhorar a separação. Aí teve uma hora que eu parei e falei, não é por aí. O que eu estou fazendo? Da onde eu estou tirando que tem que mexer no fluxo? Preciso estudar, preciso procurar. Então eu fui procurando as coisas e criando ali um racional, né, naquele desenvolvimento. Mas foi bem complicado. Aquele desenvolvimento foi, acho que, até por falta de experiência. Mas que hoje te permitiu estar falando sobre isso. Sim. Isso que eu falo. Foi muito importante porque eu aprendi muito. Hoje, com a experiência que eu tenho, faria de outra forma? Com certeza eu seguiria outro caminho. Exemplos de erros que eu cometi, que todo mundo comete, né? Para mostrar que, sim, eu trabalhei igual o pessoal que está assistindo num laboratório, né? E até como químico de aplicações, ainda era no laboratório dos outros, mas era a mesma coisa. C18, água metanol, que era mais barato do que a acetonitrila, e a coluna e injeção lá no cromatógrafo normal. Ou seja, eu estava trabalhando com o básico do básico, querendo separar uma das amostras mais complexas que tinha. Super fácil, não? E mexendo nos parâmetros mais óbvios, que vou mexer no fluxo. Tá, qual que é o racional de se mexer no fluxo? Eu não tinha esse conhecimento. Mas sempre mexeram aqui. Não, mexe no fluxo, altera o fluxo. Se tem fluxo, deve servir para alguma coisa. E não era isso que eu precisava. Eu precisava de um método rápido, eficiente, etc. Então eu precisava ir além do básico. Não dava para ser 18 água e metanol. Tanto é que o método não foi nada disso. Né? Virou completamente diferente. Né? Na época foi parar numa coluna bifenil. Nem era fenilhexil, foi uma coluna bifenil. Que ela foi melhor que a fenilhexil. E aí, óbvio, foi tampão, né? E não podia ser tampão fosfato, porque precipitava muito, então ainda precisei fazer um tampão formiato e colocar no orgânico e no aquoso, porque estava dando drift de linha de base, ou seja, eu enfrentei uma tonelada de problemas lá. Então eu precisei realmente sair do básico, e isso me ajudou a crescer, me ajudou a entender. Então, de novo, né, eu sou grato por ter tido esta experiência, me levou até aqui. Mas o que acontece? A maioria do pessoal que trabalha com cromatografia não tem essa possibilidade de experiência. Né? Mexe nisso daqui, tá dando certo? Não tá. Então faz isso agora. Não tá dando, larga aí, vamos ver. Volta semana que vem, vai para casa. Desliga o equipamento, vai mexer com outra coisa e depois volta. Então a gente hoje, né, o pessoal não tem esse tempo. Então isso me ajudou. Esse foi um dos primeiros métodos que eu inclusive tive que desenvolver sem referência, né? Porque normalmente, vou desenvolver um método. Eu falo que é difícil criar um método do zero. Você procura, no mínimo, às vezes você acha numa matriz diferente da sua. Aquela eu achei era em urina, tudo, mas realmente a matriz era muitíssimo importante. Não dava para aproveitar nada do método.
né? Mas normalmente a gente acha alguma coisa e tal, e você vai adaptando. Adaptar um método também é desenvolver. Pode seguir exatamente o racional que eu dei aqui, do fator de atenção, seletividade, número de prato, ainda vale. Mas você já tem um norte para onde seguir. Alguém já testou alguma coisa, né? Mas esse foi um dos casos, assim. Teve outros aí, teve até mais recentes aqui, coisa que a gente às vezes já estava, aquela coisa, né? Eu não gosto de falar, né, que eu sei, porque é onde a gente toma uma rasteira. Mas, assim, era um método que eu já tinha feito em outras matrizes e tal, então eu estava razoavelmente confortável. Também tomei uma rasteira gigantesca, foram 2 meses de desenvolvimento de método, uma dor de cabeça que você não tem noção. Mas aí, óbvio, né, eu já tinha muito mais experiência teórica com as coisas, que se fosse, sei lá, uns 5, 6 anos atrás, talvez eu demorasse 6 meses para resolver. E eu vejo assim, a questão da experiência, não é que a gente não vai errar, mas a gente erra com qualidade. A gente sabe por que está errando ou o que tem que ser alterado. Ou quando erra e dá o resultado errado, a gente consegue interpretar. Sim. E tomar um outro caminho diferente. E não ficar parado, né? Por exemplo, eu estava esperando acontecer isso, aconteceu aquilo. Ixi, agora não sei o que eu faço. Na verdade, se aconteceu aquilo, eu até consigo, às vezes, entender por que foi parar naquele caminho. E aí tomar uma segunda, terceira ação de, né, volta para cá, que eu não preciso, tem que vir para esse lado. Né? Mas era um exemplo, né, que eu dei agora. Esse, infelizmente, não posso citar nem substâncias nem nada. Mas eram 5 substâncias numa matriz super complexa. E aí, quando eu fazia uma alteração, um dos componentes invertia a ordem de eluição com o outro e coeluía. Então, eram os 3 primeiros. O terceiro invertia a ordem de eluição com o segundo e sobrepunha aqui. Não dava separação, sim, dava para ver que estava separado, mas não tinha resolução com o primeiro. E dependendo do que eu mexia, o terceiro e o segundo se juntavam. Entendeu? Nossa! E isso era só com os padrões. Quando eu entrei com a amostra, ainda tinha mais um pico desconhecido no meio dos 3, que viraram 4. Então, esse foi o problema. Né? Eu tinha uma região muito curta, com 4 picos, e alterava-se a interação entre eles. E o problema é que era um método razoavelmente complexo, porque tinha grau de ionização da molécula. Então, a molécula ainda se ionizava, e aí, dependendo do pH que eu usasse da fase móvel, ela ficava mais ou menos ionizada. Então, imagina que a molécula não tinha um sítio, ela tinha 4, 5 sítios de ionização. Nossa! Então, dependendo do pH, ou ia ter 1 ou ia ter 5 ionizado. E era isso que alterava muito. E todas elas. Então, era uma coisa muito complexa ali. E problema de coluna, não tinha tanta coluna assim, por exemplo, para trabalhar com isso. Eu tinha uma disponibilidade de 10 colunas. Não, eu tinha 2. Então, eu era aquilo. Eu consegui trabalhar um pouco com fase móvel, enfim. Esse foi mais recente. Enfim, e foi resolvendo. Foi. Mas eu usei o racional teórico que eu expliquei aqui. Isso como eu falei, me encurtou muito o tempo aí, tá? Do desenvolvimento. Senão ia virar um negócio anual. Tô olhando aqui para o tempo, tô controlando. A gente, infelizmente, vai ter que encerrar. A gente teria aqui papo para mais tempo, mais horas. Enfim, falar de transferência de método, pureza de pico. Vamos fazer o seguinte, se é do seu interesse saber mais sobre pureza de pico, definição de pureza de pico, transferência de método, comenta aqui, ou o que mais que você quer, que aí eu vejo de novo na agenda desse moço aqui para ele voltar para a gente conversar só sobre esses assuntos. Posso falar uma coisa? Fala. Que transferência de método, o pessoal tem que pedir, porque dependendo do tamanho da empresa que você trabalha aí, você não tem um HPLC, não. Tem vários aí, né? E aí, como é que você faz? Você desenvolve um método em um, aliás, o pessoal pergunta bastante isso também. Funciona lá no P&D, a hora que vem aqui pro CQ, não dá certo, né? Então fica a dica aí, né? Se você quer saber mais sobre transferência de método. Miller, a gente tem que encerrar. Torcendo, então, vamos ver se a gente faz uma continuidade, uma parte do... Opa, tô destruindo aqui o cenário. Vamos ver se a gente faz, então, uma parte 2, conversar aí sobre desenvolvimento analítico. Uma conversa com muitos insights, muitos aprendizados. Deixei aí várias dicas para você anotar. Então, espero que você tenha acompanhado este episódio. Novamente, agradeço a sua disponibilidade, você ter vindo para cá, o estúdio em Goiânia, então ele se deslocou lá de Araraquara para cá. Deixa o espaço aí, já deixei em outras oportunidades. Então, assim, vende aí o seu produto, onde que eu te encontro, em que rede que eu te encontro, qual o seu arroba. Legal.
Tem o @cromatografando, então, que está no Instagram, e também tem o canal no YouTube. Até falo pro pessoal, tô devendo um pouquinho no YouTube, porque gravar vídeo é complicado, né? Demanda um tempo. Mas estamos lá, tanto no Instagram quanto no YouTube. E para o pessoal aí que se interessar, quiser aprender um pouco mais sobre cromatografia, né? Eu faço de tempos em tempos aí as turmas do HPLC Prático e Definitivo, que é um curso que eu tenho, onde eu ensino tudo isso. Desenvolvimento de método, troubleshooting, tá? Tem tudo lá. E se o pessoal, né, como a gente comentou aqui, a ideia é ensinar, trazer o conhecimento, tá, não tem investimento para fazer agora, tá complicado, o Miller tá apertado, fica de olho lá no Cromatografando, que tem o Descomplicando o HPLC. É um curso rapidinho aí de 3 dias, dá 1h30 por aula, mais ou menos, onde eu explico muita coisa útil para a pessoa usar mesmo ali no laboratório, tá? Então, sempre teve. Não sei, né, como eu falei, é um conteúdo, vamos dizer assim, perene, então não sei quando o pessoal vai estar assistindo, então não tem como eu dar datas para vocês, mas então fiquem de olho, acompanhem o Cromatografando, aproveita, segue lá, né, se inscreve lá no canal do YouTube também. E aí vocês, quando lançar alguma coisa, vocês vão receber lá em primeira mão e aí vão saber. Isso aí, tá, mensagem passada, mensagem anotada. Agradeço a sua presença também aqui, a sua audiência. Claro, se você está aqui no Proton Action ou se está chegando, se ainda não é inscrito, se inscreve aqui no canal e deixa o seu like. Não esquece de ativar as notificações, que aí toda vez que tiver conteúdo novo, o YouTube vai te avisar. Até o próximo episódio. Abraço, Protonado!